Atos 2, e nós vamos refletir nos 2 últimos versículos desse capítulo. Nós tivemos o pastor Ivaldo pregando domingo passado sobre o texto de Atos, tivemos o pastor Isaías falando na quarta-feira no texto de Atos, e nós vamos falar hoje sobre o texto de Atos, sobre uma igreja em movimento, sobre uma igreja que produz vida. Eu me recordo que o pastor Isaías na quarta-feira falou algo que é muito importante. Ele falou que não adianta movimento sem unidade. E meus irmãos, como essa verdade pode ser poderosa se a gente conseguir aplicar? Se você já conseguiu abrir a sua Bíblia, leia comigo o texto do verso 46 e verso 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra lida, obrigado pela tua mensagem que será explanada, e nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Usa-nos, acalme a nossa mente e nos faça compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma igreja que se movimenta, uma igreja que caminha junto, é uma igreja muito poderosa, mas caminhar junto nem sempre é fácil. Caminhar junto nem sempre é tranquilo. Por quê? Porque junto, na maioria das vezes, o passo é regulado pelo mais lento. Se você vai fazer uma caminhada junto de uma equipe, o ritmo da equipe é o ritmo do mais lento. A gente nivela o ritmo da equipe pelo ritmo do mais lento. Porque se a gente está junto caminhando, se todo mundo for à frente, aquele mais lento vai ficar lá atrás e não vai dar certo. Então o ritmo da equipe, o ritmo do grupo, geralmente é balizado, é norteado pelo ritmo do mais lento. Isso é verdade? É claro que é verdade. Mas você pode falar assim para mim, mas pastor, e se eu quiser caminhar mais rápido? Você pode caminhar mais rápido, mas isso não significa que você vá junto com as outras pessoas. E eu conheço um ditado que diz que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E essa também é uma verdade absoluta para os nossos corações. Não desprezem o poder de caminhar juntos, meus irmãos. Não desprezem o poder de viver em unidade. E nós vamos ver, em cima desses 2 versículos, algumas lições importantes para a nossa vida. E eu separei 2 palavras aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos, porque são palavras que mexeram muito comigo. Mexeram muito porque são palavras importantes. A primeira palavra que eu queria destacar com os irmãos é a palavra unânimes. E unânimes é uma palavra curiosa, porque eu sempre aprendi que toda unanimidade é burra. Você já ouviu falar nisso? Tem uma expressão, tem uma máxima que diz que toda unanimidade é burra. De certa forma parece ser assim, mas essa igreja aqui está vivendo uma unanimidade diferente, que não tinha a ver com a evasão ou com se furtar do direito ou da opção de escolher por algo. Essa igreja estava vivendo uma coisa aqui, estava vivendo um processo, um tempo, onde eles estavam buscando uma concordância consciente. E eu fui procurar aqui o significado da palavra unânime, e unânime significa estar em conformidade com todos os demais, em sentido, em opinião. Essa palavra exprime um acordo ou uma concordância geral. Ser unânime ou estar em conformidade, buscar a unanimidade, é buscar conscientemente concordar com as outras pessoas. Isso parece estranho, porque como assim eu tenho que buscar concordar com outras pessoas? E se estiver em desacordo com aquilo que eu desejo? E se aquilo que me for proposto estiver em desacordo com a minha vontade, estiver em desacordo com os meus parâmetros? Meus irmãos, de fato é impossível agradar a todas as pessoas. Impossível. As músicas que foram cantadas aqui foram maravilhosas, tocaram o meu coração. Mas é possível que alguma delas tenha desagradado alguém em algum ponto.
Eu acho interessante, belo, as luzes que são colocadas aqui, que são projetadas. Mas pode ser que essas luzes não agradem a todo mundo. Eu gosto muito do som da igreja, do volume dele, mas é possível que o volume, o som, a qualidade, o tipo, a forma, o timbre, não agrade a todo mundo. Entende? Que é difícil se conseguir unanimidade onde temos múltiplas opiniões acerca da mesma coisa. E como desenvolver essa habilidade? Como fazer isso acontecer? Primeiro eu quero dizer para os irmãos que a palavra unânime é muito importante. Ela também aparece no versículo 14 do capítulo 1 e precede uma escolha ministerial muito importante. A escolha de Matias acontece após essa palavra. A palavra fala que eles permaneciam unânimes em oração. No capítulo 2, essa palavra também aparece demonstrando um profundo compromisso daquela comunidade em permanecer juntos num propósito claro e bem definido, a comunhão incondicional. E em ambas as passagens existe um termo muito importante agregado à palavra unânimes. E essa é a segunda palavra que eu queria tratar com os irmãos. A palavra perseverança. E a palavra perseverança não é utilizada para coisas boas. Persevere tomando o seu sorvete. Você já viu alguém falando isso? Parece até estranho, né? Persevere dormindo. Dá para perseverar dormindo? A palavra perseverança não é utilizada em situações com ausência de problemas, em situações de ausência de custo, de labor, de suor, de dor, de sofrimento. A perseverança é utilizada em momentos difíceis. E a palavra perseverança vem antes de unânimes, nessas duas expressões. Perseverança é o que diferencia os meninos dos homens, os adultos dos infantis. E um homem sábio me disse que a diferença entre um perseverante e um teimoso é o resultado da obra dele. Se você tenta e consegue ao final, que você foi perseverante. Se você tenta e chega no final você não consegue, o que você foi? Teimoso. Mas sabia que ia dar errado, por que continua tentando? A perseverança é uma qualidade daquele que está maduro e que deseja continuar caminhando e fazendo até conseguir ou conquistar aquilo que precisa acontecer, ou o alvo definido. Desta forma, meus irmãos, essa palavra tanto aparece no versículo 14 do capítulo 1, como no versículo 42 do capítulo 2 e no versículo 46. E no versículo 42 desse mesmo capítulo, o texto diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam nisso. O que essa palavra diz para a gente é que essas ações não eram ações fáceis, simples, que trouxessem um prazer imediato, uma recompensa boa. Não tinha um sabor agradável ao paladar. Se a Bíblia precisou utilizar o termo perseverança para a doutrina dos apóstolos, eu posso pressupor que permanecer na doutrina dos apóstolos em comunidade era difícil. Você consegue concordar comigo com isso? Você consegue entender que é bem possível que eles tivessem dificuldades e lutassem para continuar fazendo, apesar das suas debilidades? Mas uma coisa é muito importante aqui nesse texto: perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e perseverar nas orações, como diz o verso 42,
é resultado de uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida daquela igreja. Eles estavam vivendo algo diferente nesse momento, porque essa igreja já estava acostumada, esse povo já estava acostumado a ir ao templo. Eles estavam acostumados com a religião. Eles estavam acostumados a ir lá escutar a leitura do Antigo Testamento. Eles estavam lá acostumados a ir ofertar. Eles estavam acostumados com a vida dentro do templo. Mas a transição do templo para as casas, a transição do templo para uma vida de comunidade, de intimidade, estava começando a surgir aqui. Era algo novo para essa igreja. Assim como para a gente também é difícil às vezes, né? São poucas as pessoas que conseguem sentar numa mesa e abrir seu coração para outros irmãos, para que possam ser por eles repreendidos, apontados, liderados, instruídos. Isso é difícil. Isso tem a ver com uma coisa, ou com um princípio simples: abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua vontade, e receber aquela palavra instrutiva do seu irmão, com o coração aberto. Isso não é fácil, meus irmãos. Talvez para isso, para uma vida forjada, num processo de discipulado, seja necessário perseverança. Perseverança no caminhar, perseverança no se ajuntar, perseverança em compartilhar tempo de mesa, perseverança em estar junto, perseverança em tentar e tentar e tentar, até conseguir abrir seu coração para que outra pessoa possa ter acesso. Então tocá-lo, cuidá-lo, abençoá-lo. A minha relação com o pastor Isaías é uma relação de discipulado. E às vezes abrir o coração para ser tocado não é tão fácil. Mas eu sei o quanto eu sou abençoado quando eu consigo abrir o meu coração e receber dele uma palavra de instrução. Olha, isso que você está fazendo não é bom não. Isso que você está fazendo não vai trazer o resultado esperado. Olha, isso que você está fazendo não vai trazer um resultado, você tem que pensar nisso. Olha, projeta isso à frente, vê qual é o resultado que você vai ter. Pense na consequência da ação que você está tendo. Talvez o efeito imediato seja prazeroso, mas a consequência não seja a que você espera. E para isso é necessário alterar o que você faz hoje, para que amanhã você possa colher algo diferente. Vocês conseguem compreender que isso não é tão fácil, mas é importantíssimo para o nosso crescimento? Viver uma vida de comunidade, viver uma vida onde você pode se exortar, viver uma vida onde você busque perseverar e buscar unanimidade não é algo simples, meus irmãos, mas é algo extremamente poderoso. Perseverar unânime é um esforço voluntário de continuar a fazer algo em concordância total de ideias, mesmo sem uma certeza de conclusão ou recompensa direta. Perseverar unânimes é fruto de uma vida transformada. É fruto de um caráter aperfeiçoado. Perseverar unânimes é fruto de alguém que já não é mais menino no Evangelho. E, meus irmãos, não é difícil em situações cotidianas a gente se machucar. Eu e minha esposa somos muito alinhados. Mas vira e mexe, acontece uma coisa, tem um ponto onde a gente discorda. E lá naquele momento, alguém vai ter que perseverar ali buscando a unanimidade. Alguém vai ter que ceder, abrir mão. Porque senão o problema está instaurado. No local onde duas pessoas estão divididas, qual é a melhor decisão? Imagina, essa igreja, entendendo que precisa cumprir a missão de Cristo. Imagina se cada um de nós tiver uma ideia estratégica para cumprir a missão que Deus nos propôs. Imagina que a grande comissão que nos é proposta fosse pensada individualmente por cada um de nós, e cada um aqui implementasse uma forma de cumprir essa grande comissão. Qual é a chance da gente ter êxito? Se cada um de nós vai caminhar numa estratégia diferente, a um passo diferente, de uma forma diferente,
produzindo resultados diferentes. Eu vou exemplificar. Nós poderíamos hoje, por exemplo, montar uma clínica de assistência a viciados, parecido com a Cristolândia. Poderíamos? Claro que poderíamos. Estaríamos cumprindo a grande comissão? É claro que estaríamos. Isso teria um excelente impacto social e também cumpriria a missão de levar o evangelho para pessoas que estão desviadas, que estão confusas no seu caminho, transtornadas na sua caminhada. Ou eu poderia, por exemplo, montar orfanatos, poderia montar asilos para cuidar das pessoas que são abandonadas, ou aqueles que têm uma dificuldade muito grande, uma casa de assistência para pessoas que têm algumas dificuldades já nascidas, para que no final da vida elas sejam amparadas quando os seus entes queridos não estiverem mais aqui. Eu imagino que essa deve ser, por exemplo, uma dor muito grande para as pessoas que têm alguns filhos com condições especiais. Eu acho que ele deve ficar pensando assim: e quando eu for embora, o que vai acontecer? Você consegue imaginar que isso também cumpriria a grande comissão? Cuidar dessas pessoas e pregar o evangelho para elas? Imagina que cada um de nós tivesse uma missão, tivesse uma caminhada, tivesse um foco, tivesse um objetivo. A chance de cumprirmos a grande comissão seria muito pequena, porque cada um vai estar disseminado, apontado, empenhado em um caminho. Mas, meus irmãos, se continuarmos juntos, focados, e perseverarmos no cumprimento da missão que Deus nos deu, desenvolvendo uma estratégia em grupo, a chance de termos êxito é muito maior. Muito maior. Eu sei que quando as coisas não estão de acordo com o que a gente deseja ou pensa, ou com os princípios que a gente estabelece como prioritários, às vezes o nosso passo, ou a nossa vontade é de dar um passo atrás, é de esperar um pouco. Eu já tive situações onde eu tive que aconselhar pessoas, e elas vieram uma vez, duas vezes, e depois não vieram mais. Certamente, o que eu estava dizendo para elas não encontrou lugar no coração delas. E isso é comum, isso é normal. Existem pessoas que, por exemplo, se aborrecem na igreja, ou com alguém da igreja, e por causa disso dá 3 passos atrás, não volta para a igreja e vai embora. Não retorna mais, não está acessível. Alguns jovens e adolescentes recebem mensagens minhas, mas nem dá aquela notificação mais de recebido. Porque com certeza, das duas uma, ou me bloquearam, ou excluíram o meu contato. E essas pessoas se tornam inacessíveis. Eu encontrei um jovem há pouco tempo atrás, eu falei assim: rapaz, por que você não responde as minhas mensagens? Faz um tempão que eu mando mensagem para você, tentei te ligar esses dias, não consegui falar contigo. Aí ele falou assim: pastor, o senhor me abandonou. Eu falei: por que eu te abandonei? Ele falou: você não manda mais mensagem para mim. Eu falei: mas meu filho, eu tentei te ligar, não consegui. Ele falou: eu troquei de número. Eu falei: como é que eu vou saber? Como isso é possível? Meus irmãos, caminhar em comunidade é um desafio incrível. Continuar diariamente, em total concordância, no templo e nas casas, comendo juntos, com alegria e humildade, louvando a Deus e sendo percebido pela comunidade a ponto de contar com a simpatia do povo, é um desafio quase utópico, mas é algo dado para a igreja. E se você é templo do Espírito Santo, se você é lavado e remido pelo Espírito Santo, você precisa se preocupar em buscar concordância, em perseverar, buscando unanimidade. Eu não queria que essa palavra fosse tratada de forma pejorativa, mas eu queria que você entendesse unanimidade como um esforço consciente de concordar numa missão que está maior do que a sua. Um esforço consciente em concordar com uma missão que é maior do que você.
E se você está aqui dentro e já recebeu do Evangelho, é claro que você considera a missão que Cristo deu como maior do que a sua missão de vida. E talvez a sua missão de vida seja até uma expressão, uma parte, um fragmento da missão que Cristo deu à igreja. Mas o importante é, meus queridos, o nosso eu não pode prevalecer ao todo. A missão do todo tem que prevalecer a nossa vontade. Eu sei que a gente gosta dos melhores lugares, do pedaço mais bonito que tiver na mesa. Eu sei que a gente gosta de sentar nos locais onde a gente tem melhor visibilidade. Eu sei que a gente gosta de ter a melhor parte, e isso é normal e inerente ao ser humano. Ninguém pega um pedaço de bolo e fala assim, eu escolhi o pior pedaço para comer. Ninguém faz isso. E se essa pessoa faz isso de forma consciente, sem nenhum motivo adicional, ela pode ter algum problema. Na maioria das vezes nós buscamos a melhor parte. Isso é bom. Mas concordar ou perseverar em unanimidade é abrir mão da melhor parte para que outra pessoa seja convencida que a graça de Deus, o amor de Deus, habita em nós. Se você consegue entender isso, muita coisa pode ser desenvolvida e transformada a partir da sua vida. Muita coisa. Três coisas são extraídas daqui. A primeira, unanimidade, um esforço consciente para que o todo prevaleça ao individual. Permanência, perseverança, que é a qualidade de quem foi salvo e teve as suas definições e prioridades alteradas por Cristo. E por último, a última lição que nós temos, sai aqui do verso 47. A parte B do versículo fala, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus irmãos, uma igreja que persevera unânime é irresistível. Uma família que persevera unânime é irresistível. Um time que persevera unânime é imbatível. Um exército que persevera unânime é avassalador. O mundo deseja aquilo que ele não tem. E uma concordância consciente para que o maior, para que o todo seja maior do que o individual, é algo que não se encontra com facilidade lá fora. Mas é algo dado para que a igreja de Cristo consiga viver. Então, se eu sou chato, passe por cima da minha chatice e verifique o que a gente pode fazer junto. Teve uma jovem que falou assim, olha, eu tenho uma professora que, meu Deus do céu, eu não consigo ficar junto com ela. A professora é muito chata. E se tratando de um adolescente, as expressões eram... Sabe aquelas expressões de máximo, de gigante? É muito chata, eu não gosto de estar junto com ela na aula e tudo mais. Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte. O quê? Você vai pegar a próxima aula, você vai pegar a sua cadeira e vai botar do lado da mesa dela. Como assim? Você vai se aproximar dela e vai se oferecer para ser ajudante dela. Por que você está falando isso? Eu falei, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não ama alguém, perceba que você está distante dela. Se aproxime dessa pessoa, se aproxime do coração dela, se aproxime da vida dela, se aproxime da família dela, se aproxime dos problemas dela, se aproxime das vitórias delas. E eu tenho certeza que dentro de pouco tempo você vai estar amando essa pessoa. Decida cuidar de alguém, decida caminhar com alguém, você vai ver que você vai passar a amar essa pessoa. Decida orar por ela e você vai amar essa pessoa. Meus irmãos, o resultado disso na vida da igreja é uma atração irresistível para a comunidade. As pessoas que estão lá fora desejarão ter aquilo que você vai viver aqui dentro. O Luciano Fernandes, ano passado aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Sabe aquela coisa que você queria ter, mas não teve? Ou não tem?
Ele falou que uma forma de correção ou de instrução dos filhos é a seguinte: quando eles fazem alguma coisa errada, eles botam os filhos na mesa, conversam com os filhos e falam a seguinte frase: olha, os Fernandes não fazem assim. Imagine que a criança bateu em outra criança. Olha, os Fernandes não batem em outras pessoas, os Fernandes conversam. Imagina que uma criança fez uma pirraça. Olha, os Fernandes não fazem pirraça, os Fernandes... E ele falou isso de uma forma tão corriqueira, tão simples, que eu falei assim: nossa, por que eu não pensei isso antes? Por que eu não criei as minhas filhas com esse padrão, trazendo uma identidade para a família e virando uma chave, onde os costumes não eram tão bons assim? Nós vamos ter a graça de ver o Luciano Fernandes falando aqui para a gente. Ele é um homem de Deus. Eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida, tanto no Summit quanto no domingo, quando ele pregará. Ele e a Nanda são pessoas que abençoaram muito a nossa igreja, e isso ficou marcado. Mas o resultado disso, o resultado dessa perseverança unânime, o resultado dessa ação intencional de continuar juntos, buscando concordância, trará para a igreja uma visibilidade e fará da igreja uma espécie de anzol, puxando as pessoas para perto da gente. E então, o Espírito Santo acrescentará aqueles que se hão de salvar para todos nós. É importante, meus irmãos, perceber que às vezes a gente olha para o livro de Atos, para o capítulo de Atos 2, e considera que esse capítulo seja uma espécie de método, de forma que a gente possa só olhar e só fazer. Não, é só orar junto, é só comer junto, é só estar junto, é só, como se fosse tão simples fazer isso. Eu poderia te perguntar: quantas vezes por semana você se reúne com a sua família, lê a Bíblia, faz momentos de oração, faz um culto doméstico? Quantas vezes por semana você consegue fazer isso? E se eu te disser que é só fazer isso que sua família melhora, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Mas é fácil fazer? Eu me lembro que eu estava recém-casado com a Carlinha. Eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, uma coisa incrível vai acontecer na minha casa. Ela: é, meu filho, o quê? Todo dia à noite eu estou lendo a Bíblia com a minha esposa. A gente faz isso antes de dormir. Eu falei assim. Ela falou: nossa, filho, que maravilha, que Deus abençoe vocês. Mas a cara de descrença dela, que a gente ia conseguir continuar, ela não conseguiu esconder. E de fato, eu não consigo todos os dias ler a Bíblia com a minha esposa, sentado, para poder meditar nela. Se você consegue, você está na minha frente, anos-luz. É necessário perseverança. É necessário, sim, buscar caminhar outra milha, dar mais um passo, virar a outra face. É necessário abrir mão da sua vontade. É necessário continuar tentando até que se consiga. É necessário perseverar. Pastor, encerramento da juventude, por que o senhor está falando isso? Sei que você ia trazer a história de um jovem, daqueles da Bíblia lá, tipo José, super Thunder Turbo, Mega Power, aquele cara que todo mundo queria ser José, todo mundo queria a unção de José, mas poucas pessoas gostariam de passar pelo processo que José passou. Mas por que você está trazendo essas coisas? Porque, meus irmãos, num estudo geracional simples, nós podemos ver que nós estamos na fase ou na geração que mais cancela e se afasta das pessoas. Hoje é muito simples. Você não quer mais ver alguém, você vai lá e dá unfollow. Não quero seguir mais. Ou como, vou desseguir. Vou desseguir alguém. Eu vou dar unfollow. Eu não vou seguir mais. E se mesmo assim estiver aparecendo alguma coisa, eu vou lá e bloqueio. Eu excluo o contato. Eu não falo mais, apago um número da minha agenda. Como se tudo na vida fosse resolvido dessa forma. E tem pessoas, pasmem, que estão levando isso para o casamento. Esse é um problema sério. Mas a juventude de hoje
talvez seja mais afetada com essa ideia de não perseverar, de não continuar, de não tentar, de não ir mais uma milha. Eu tenho alguns jovens que viram para mim e falaram assim: mas pastor, o que é que eu vou fazer? Porque eu já mando mensagem, eu tento ligar, eu pergunto para essa pessoa há mais de 6 meses e ela não me responde, ela me ignora. Eu falo assim: olha, continua tentando, espaça um pouquinho mais, mas não esquece dela, porque breve, essa pessoa sabe para onde voltar. Lucas 10, 27, que foi o texto que nós utilizamos como base para o nosso mês da juventude, fala que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E a nossa pregadora de ontem pôde expor de forma brilhante que amar a Deus de todas essas formas é sinônimo de obediência à sua palavra. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar um versículo de Mateus 5,16 que diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós comumente dizemos que a opinião do outro sobre a nossa vida não importa, que a opinião do outro sobre a nossa vida não define a gente, e de certa forma isso é verdade. Pode ser que a opinião das outras pessoas sobre a minha vida não seja correta, não seja assertiva. Pode ser que a opinião dos outros sobre a minha vida seja meramente uma opinião lançada para me ferir. E a psicologia, inclusive, nos aconselha a não levar tanto em consideração assim o que os outros dizem de nós. Mas como igreja do Senhor, precisamos brilhar a nossa luz, a ponto do povo ver as nossas boas obras e glorificar ao Senhor. Então a opinião do outro sobre a sua vida importa sim. Não importa sobre forma de definição, mas importa para que a expressão da sua vida glorifique a Deus. Perseverar em comunidade, perseverar em unanimidade, é continuar caminhando debaixo do Evangelho. Eu quero encerrar com uma ilustração simples, mas resume bem tudo que a gente falou até agora. Porquinhos e espinhos estavam em um local muito gelado. E estava muito frio mesmo. E eles estavam começando a morrer. Mas toda vez que eles chegavam um perto do outro, o espinho de um furava a costelinha do outro. Chegavam perto, se machucavam. Então, como consequência, o que eles faziam? Se afastavam. E essa é uma atitude normal, comum a todos nós. Se eu chego perto de uma pessoa e essa pessoa me fere, qual é a tendência? Que eu me afaste dela. Só que eles perceberam que distantes eles estavam morrendo. O frio era tão intenso que eles não conseguiam suportar. Depois de algum tempo de sofrimento, distantes e sozinhos, eles perceberam que era melhor sofrer com o espinho do amigo do que isolados no frio, congelando até a morte. Meus irmãos, eu nunca vi alguém que tropeçou arrancar o dedo. Alguém passou numa pedra, tomou um tropeção e arrancou o dedo porque aquele dedo o fez tropeçar. No nosso corpo a gente tem a tendência de caminhar em unidade, mas às vezes na igreja a gente não faz isso. Queria te convidar para ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. O momento que passaremos agora é um momento que fala muito de unidade, fala muito de comunhão, fala muito de expectativa. Eu queria orar contigo para que Deus nos ajudasse a ser perseverantes, para que Deus nos ajudasse a buscar concordância de forma consciente, levando em consideração o que é maior, a missão que Deus nos deu, e fazendo com que essa missão suplante a nossa vontade individual. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça e Tua grande misericórdia. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, exposta. E obrigado pelos ensinamentos que a gente consegue tirar de uma igreja fabulosa, que tanto podem nos
nos ensinar e nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Nos ajude, Senhor Deus, a ser expressão do amor do Senhor por onde quer que passemos. Que sejamos luzes espalhadas por onde quer que andarmos, mas que sejamos igreja em todo lugar que tivermos, brilhando as nossas boas obras e glorificando ao Senhor. Muito obrigado por cada vida, Senhor Deus, que escutou essa mensagem. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a aplicar. Em nome de Jesus. Amém.